E aí, pessoal, beleza? Um tema dentro de conjunto que é muito cobrado em concursos públicos é união e intersecção, correto? Então vamos lá. União vai vir sempre com esse símbolo que é parecido com o U, correto? E intersecção é o mesmo parecido com o U, só que de cabeça para baixo, correto? Então, união é o U para cima e intersecção é praticamente esse símbolo U de cabeça para baixo, correto? E aqui eu coloquei 3 exemplos para que nós possamos trabalhar. Um conjunto A, composto pelos elementos 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E o conjunto B, composto pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Também coloquei o conjunto C, composto pelos elementos 1, 2, 3, 5 e 7, correto? E aqui nós vamos trabalhar um pouco de união e intersecção usando esses 2 símbolos, a intersecção e a união. O que significa isso? Dentro desse tema vai ter uma palavra que nós vamos ter que trabalhar muito, que chama diagrama de Venn. Correto? Diagrama de Venn. Daqui a pouco nós vamos fazer muitos exercícios e trabalharmos o diagrama de Venn, que é trabalhar com a intersecção dos conjuntos. E isso cai muito em prova. Então vamos lá. O conjunto A e o conjunto B. Qual é a intersecção de A com B? O que é a intersecção? É quais os elementos que tem em A e que também tenham em B. E para chegarmos nessa conclusão, é só observarmos, o 2 tem em A, o 2 tem em B, correto? O 4 tem em A, o 4 tem em B. O 6 tem em A e o 6 tem no conjunto B. Então, está aqui. A intersecção entre A e B é os elementos que tem no conjunto A, que também tem no conjunto B. Então, são eles o 2, o 4 e o 6. E nós temos que representar isso no diagrama de Venn, correto? Então, como ficaria? Primeiramente, a intersecção. A intersecção, ela fica aqui, que são os elementos comuns em A e comuns em B, que é o 2, o 4 e o 6. E quais os elementos que tem só no conjunto A? Aí são os elementos 8, 10 e 12. Quais são os elementos que tem só em B e não fazem parte de A? Aí nós temos o 1, o 3, o 5 e o 9, correto? E aí nós completamos o diagrama de Venn. Primeiro, toda vez que você for fazer o diagrama de Venn, você começa pela intersecção. Então, a intersecção de A e B são os elementos 2, 4 e 6. E quais são os elementos só do conjunto A? O 8, o 10 e o 12. Quais são os elementos que só encontra no conjunto B? É o 1, o 3, o 5 e o 9, correto? Mas se perguntar para você qual é a intersecção do conjunto A e do conjunto B, a intersecção é o 2, o 4 e o 6. E eu fiz o diagrama para representar isso para vocês de uma forma melhor e para que nós possamos ir nos acostumando com o diagrama de Venn, correto? E a união? Qual é a união? A união com B. Aí são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12. Porque a união é o que tem entre os dois conjuntos. E eles estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12. Então, a união do conjunto A com o conjunto B resulta neste
neste conjunto aqui, que são esses números, correto? Então vamos lá, agora que você já está mais familiarizado, agora que você já entendeu o conceito, vamos lá. Qual é a intersecção do conjunto B com o conjunto C? Qual é esse símbolo da intersecção? Qual é a intersecção entre o conjunto B e o conjunto C? E aí nós podemos ver que os elementos que tem em B e em C que se repete, que são iguais, são o 1, o 2, o 3 e o 5. Então, esta é a intersecção. O 2, o 3, o 5 e o 1, correto? O 2, o 3, o 5 e 1. Essa é a intersecção entre o conjunto B e o conjunto C. 1, 2, 3 e 5. Quais são os elementos apenas do conjunto B? O 4, o 6 e o 9, que só estão no conjunto B. E quais são os elementos que se encontram apenas no conjunto C, somente no conjunto C? É o 7. Então, qual é a união entre o conjunto B, a união com o conjunto C? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Todos esses conjuntos, todos esses elementos estão na união dos dois conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Correto? Mas se te perguntarem a intersecção do conjunto B com o conjunto C são os elementos 1, 2, 3 e 5. E representados no diagrama de Venn, 1, 2, 3 e 5. Correto? Vamos para mais um, para não ter dúvida, para quando nós entrarmos nos exercícios, nós estejamos aptos a resolver qualquer situação. Então, vamos lá. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto C é apenas o elemento 2, o elemento número 2. A intersecção do conjunto A com o conjunto C é o elemento 2. Isso aqui nós podemos ver cá em cima, ó. O conjunto A tem 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Qual destes elementos que repete, que tem também no conjunto C? Apenas o 2. O 3 não tem no A, o 5 não tem no A e o 7 não tem no A. Então, o elemento da intersecção entre o conjunto A e o conjunto C é o número 2, correto? E representado no diagrama de Venn, nós temos a intersecção, que é o 2, que está em A, que está em C, e os números que estão apenas no conjunto A é o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. E os números que contém apenas no conjunto C é o 13, o 5 e o 7. E a união com C são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12, correto? E se eu pedir, igual vai acontecer muitas vezes na sua prova, a intersecção do conjunto A com o conjunto B com o conjunto C, quais são os elementos que repetem em A, B e C? E aí, representados no diagrama de Venn, você tem que entrelaçar os três conjuntos e o único elemento que repete em A, B e C ao mesmo tempo é o elemento número 2. Neste caso, você coloca aqui o 2, porque o 2 faz parte do A, o 2 também tem em B e o 2 também tem em C, correto? E se nós recorrermos ao que nós fizemos aqui atrás, qual é o elemento que encontra em A e B ao mesmo tempo? A e B. Aí nós vamos ver que são os elementos. Ó, A intersecção com B é o 2, o 4 e o 6. O 2, o 4 e o 6. Onde que eles estão aqui? Justamente aqui, ó. 2, 4 e 6. Mas como o 2 também está no C, ele vem aqui, que ele faz parte dos três conjuntos. O 4 e o 6 faz parte apenas do conjunto A com o conjunto B. A intersecção de A e B
é o 4, o 6 e o 2, correto? Faz parte dos conjuntos. E a intersecção de B com C, do conjunto B com o conjunto C. Aí nós vamos ver aqui, ó, a intersecção do B com o C são os elementos 1, 2, 3 e 5. Mas como o 2 já está aqui, já faz parte da intersecção, que faz parte dos 3 conjuntos, aí nós vamos encontrar o 1, o 3 e o 5, que é a intersecção do B com o C mais o 2. Mas do conjunto B com o conjunto C é o 1, o 3 e o 5, correto? E o de C com o a intersecção de A com C é somente o elemento, não tem nenhum elemento, tem o 2, que já está representado aqui, que é junto com os 3 conjuntos, correto? Essa é a única intersecção que tem, então o A com o C fica vazio, correto? Porque ele já está representado aqui. Não tem mais nenhum outro elemento que seja a intersecção do A com o C. Então fica um conjunto vazio. Mas se perguntar qual é a intersecção de A com C, é o elemento número 2, correto? Quais os números que eu encontro somente no A? O 8, o 10 e o 12. Quais os números que eu encontro somente no B? É o 9. Quais os elementos que eu encontro apenas no C? O 7, correto? Então, qual que é a união de A com B e C? Quais são todos os elementos juntos? Aí nós vamos ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 12. São 11 elementos. Será que eu os encontro aqui? E aí nós vamos. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 12. Correto? Então, esta representação aqui no diagrama de Venn vai ser muito importante para nós agora na hora dos exercícios, correto? Então nós vamos fazer os exercícios. Lembrando que dá um joinha aí, inscreva no nosso canal e nós já vamos entrar nos exercícios onde você vai saber dominar todas essas técnicas e jamais errar uma questão em concurso quando for falar de conjuntos e diagrama de Venn, ok? Vamos para os exercícios. E aí, galera, beleza? Vamos então aos exercícios de conjuntos numéricos, diagrama de Venn, correto? E também sobre união e intersecção de conjuntos. Então vamos lá, nosso primeiro exercício. Considere 3 doces da culinária rondoniense à base de cupuaçu. A. Bolo de cupuaçu. B. Bombom de cupuaçu. C. Torta mousse de cupuaçu. O resultado de uma pesquisa em que todos escolheram pelo menos um desses doces foi registrado por uma doceira na tabela a seguir. A, 55, B, 48, C, 42, A e B, 30, A e C, 25, B e C, 27, A, B e C, 12. De acordo com os dados da tabela anterior, o número de consumidores que preferem pelo menos 2 doces à base de cupuaçu é... Então vamos lá dividir isso no diagrama de Venn, correto? O A, o B e o C. O A é bolo de cupuaçu, o B é bombom de cupuaçu e o C é mousse ou torta de cupuaçu, correto? Sempre, pessoal, você começa pela intersecção dos 3 conjuntos, correto? Então vamos lá. A, B e C. Quantas pessoas preferem os 3 doces? 12 pessoas, correto? O B e o C são 27 pessoas. O B e o C, 27 pessoas. 27 menos 12, quando você for fazer esse tipo de diagrama,
Então, você sempre tira o da intersecção. Já temos 12. Então, 27 menos 12, você concorda comigo que é 15? A e C, 25 pessoas. A e C, 25 pessoas. Menos 12, 13. Por quê? 13 mais 12, 25 pessoas. O A e B, 30. A e B, 30. Menos 12. Você concorda comigo que são 18? 30 menos 12, 18. Correto? Então, segue o andar da carruagem. O doce C, 42 pessoas. São 42 pessoas que gostam do doce C. Só que no conjunto do grupo C, eu já tenho 13 com 12, 25 com 15, 40 para 42. Então, duas pessoas preferem apenas o doce C. O doce B, 48 pessoas fazem parte deste conjunto. Então, 48, 18, com 12, 30, com 15, 45, para 48, 3. 3 pessoas preferem apenas o doce B. E o A, 55. Então, eu já tenho 18 com 12, 30, com 13, 43. Para 55, você concorda comigo que são 12? Porque 12 com 13, 25. 25 com 12, 37. Com 10, 47. Com mais 8, 55 pessoas. Então, está no conjunto do A um total de 55 consumidores, correto? Então, vamos lá, qual que é a pergunta? De acordo com os dados da tabela anterior, o número de consumidores que preferem pelo menos dois doces à base de cupuaçu é, pessoal, pelo menos 2 doces. Então, nós vamos aqui, 18, 2 doces, 13, 2 doces, 15, 2 doces, correto? E o 12. Por que o 12? Porque diz na pergunta pelo menos 2. Esse aqui não é só 2, é 3. Então, mais do que 2, mas pelo menos 2. Então, 12, correto? E aí agora é só somar. 8 com 3, 11, com 5, 16, com 2, 18. Vão 1. 1 com 1, 2 com 1. 3 com 4, com 5, 58 pessoas. Será que nós temos essa opção? Temos. O nosso gabarito é a letra C. 58 pessoas preferem pelo menos 2 doces à base de cupuaçu. Correto? Gostou? Dá um joinha, inscreva em nosso canal. Estamos sempre lançando mais exercícios e vamos passar para o exercício número 2 de intersecção, união de conjuntos e diagrama de Venn. Vamos lá, acompanhe comigo. Considere verdadeiras todas as afirmações a seguir sobre os grupos A, B e C de profissionais de um estabelecimento bancário. O grupo A tem 12 elementos, o grupo B tem 11 elementos e o grupo C tem 10 elementos. Apenas Ana Lúcia faz parte dos 3 grupos e todos os demais profissionais fazem parte exatamente de um grupo. Decorre dessas afirmações que o número total de elementos da união desses 3 grupos é, pessoal, faça o diagrama de Venn para você não errar uma questão dessa, correto? É uma questão que nós não podemos errar na prova de concurso. Grupo A, grupo B e grupo C. Apenas Ana Lúcia faz parte dos 3 grupos. Então, eu sei que Ana Lúcia faz parte dos 3 grupos. O grupo A tem 12 elementos, menos 1, 11. O grupo B tem 11 elementos, menos 1, 10. O grupo C tem 10 elementos, menos 1, 9. Concorda comigo? Então, nós temos que somar 11 do A, 10 do B,
9 do C, mais a Ana Lúcia, que faz parte dos 3, correto? Então, nós temos 1 com 9, 10, com 1, 11, vai 1. 1 com mais 1, 2, com mais 1, 3, 31. Será que nós temos essa opção? Letra A, 31. Decorre dessas afirmações que o número total de elementos da união dos 3 grupos é 31 pessoas, ok? Vamos para frente, vamos resolver mais uma. Gostou? Dá um like lá. Antes de fazer as questões, leia o enunciado, tenta fazer as questões e depois vem comigo com a resolução, ok? Então vamos em frente. Uma empresa oferecia vagas de emprego nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os candidatos pré-selecionados poderiam escolher um ou os 2 estados em que tivesse interesse em trabalhar. Sabe-se que 26 pessoas escolheram São Paulo, 12 optaram pelos 2 estados e 20 escolheram apenas um dos 2 estados. O número de candidatos pré-selecionado foi... Então vamos lá. Faça o diagrama de Venn para você não errar uma questão dessa, ok? Então os estados são São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. 26 pessoas escolheram São Paulo, 12 optaram pelos 2 estados. Então eu sei que 12 optaram pelos 2 estados e 26 optaram por São Paulo. Então 12 menos 26, você concorda comigo que são 14? Correto? 14 com 12, 26. Então, 26 é o grupo de São Paulo, correto? E 20 escolheram apenas um dos 2 estados. Se 14 já escolheram, optaram somente por São Paulo e 20 optaram apenas um dos 2 estados, você concorda comigo que apenas 6 pessoas optaram pelo Rio de Janeiro? 14 optaram por São Paulo, 6 optaram somente pelo Rio de Janeiro e 12 optaram pelos 2 estados, correto? Concorda comigo? Mas a pergunta é, o número de candidatos pré-selecionados foi, então nós temos que somar todos. 14 de São Paulo, 12 dos 2 estados e 6 do Rio de Janeiro. 4 com 2, 6, com 6, 12... vai 1 com 1, 2, mais 1, 3. Então, são 32 candidatos, correto? Será que nós teremos essa opção de 32? E temos, é a letra A. O nosso gabarito é a letra A, ok? Beleza? Se gostou, dá um joinha aí. Se você conseguiu resolver, parabéns para você. E se você tiver observado no começo do nosso vídeo o conteúdo, eu tenho certeza que você não teve dificuldade para resolver esse exercício. Se você não conseguiu, volte no começo do vídeo que tem o conteúdo dos exercícios lá, ok? Vamos passar para mais exercícios de intersecção e diagrama de Venn? Então vamos para mais exercícios, ok? Tá logo aqui embaixo. Chegou! Vamos lá, gente. Exercício número 4. Pare o vídeo, leia a questão, pare o vídeo, tente resolver. Se você observou o conteúdo, você dá conta de resolver esta questão. Uma escola oferece reforço escolar em todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos que fizeram reforço escolar nessa escola, 50 fizeram reforço em matemática, 25 fizeram em português e 10 fizeram reforço em matemática e português. Então, é correto afirmar que, no mês passado, destes 100 alunos, os que não fizeram reforço em matemática e nem em português é igual a... Então, vamos lá para o nosso diagrama, ok? Vamos fazer aqui, ó, matemática, português, ok? 50 fizeram reforço em matemática, 25 fizeram em português e 10 fizeram em português e matemática. Sempre nós começamos pela intersecção dos dois conjuntos. Se 50 fizeram em matemática,
50 menos 10, nós temos 40 alunos que fizeram só em matemática, ok? E quantos? 25 fizeram em português. 25 menos 10, você concorda comigo que é 15? 15 alunos fizeram somente em português. Aí ele quer saber a quantidade, então é correto afirmar que no mês passado, destes 100 alunos, os que não fizeram reforço em matemática e nem em português é igual a... Então vamos lá, 40 em matemática, 10 matemática e português, 15 em português. Nós temos um total de 4 com 1, 5 com 1, 6. 65 alunos fizeram ou em matemática, ou em português, ou nas duas matérias. Mas ele quer saber quem não fez nem matemática, nem português. Então, de 100 alunos menos 65, nós temos o total de 35 alunos, correto? Será que nós temos essa opção? Temos. O nosso gabarito é a letra B. 35 alunos não fizeram nem matemática e nem português. Esse é o nosso gabarito, é a letra B, ok? Vamos para mais um? Olha aqui que fácil essa questão. Agente administrativo, ensino médio, uma questão que se você não sabe sobre o conteúdo, você erra. Eu tenho certeza que muitos erraram essa questão. Uma questão que você não pode errar. A intersecção entre o conjunto A, que é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, que é composto pelos elementos 4, 5, 6 e 7, pessoal, quem não sabe a matéria, quem não estudou, quem não viu o conteúdo, não consegue resolver essa questão, por mais simples que seja. Qual que é a intersecção do A e do B? Qual é o elemento ou os elementos que repetem no conjunto A e no conjunto B? Nós temos apenas o elemento 4, o elemento de número 4. Ele é a intersecção. O que é a intersecção? É o que liga o conjunto A e o conjunto B, correto? É o elemento 4 que se repete nos dois conjuntos. Tem essa opção? Tem. É a letra C, ok? Esta é a intersecção entre os dois conjuntos. O elemento que se repete entre esses dois conjuntos é a letra C, é o algarismo 4, ok? Vamos para frente. Simples, mas quem não sabe não consegue resolver essa questão. Essa aqui também é ótima. Vamos lá, deixa eu encaixar melhor isso. Vamos lá. Uma empresa fabricante de sucos... tá. Esta questão número 6, eu vou deixar ela para frações. Então, na próxima aula que falar de frações, nós teremos essa aqui em frações, ok? Ela é conjuntos, mas eu deixei ela para frações. Então, vamos para a questão de número 7, ok? Vamos lá. A 6 está em frações, correto? Então vamos lá, questão de número 7. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus consumidores em relação a seus 3 produtos, que é o biscoito cream cracker, o wafer e recheados. Os resultados indicaram que, pessoal, eu ainda não estou dando aula de inglês, tá? Não ri do meu inglês, não, mas eu creio que lê assim, cream cracker, wafer e biscoitos recheados. Esse aqui eu dou conta de ler, ó, recheados, não erro. Então vamos lá para frente. Determine quantas pessoas responderam essa pesquisa. Então nós sabemos que nós temos 3 produtos. O cream cracker, os wafers, vou representar ele com W, cream crackers, wafers e os recheados, ok? Com a letra R. Esses 3 produtos. A primeira coisa que você tem que fazer, você já sabe, nós já trabalhamos isso, é procurar a intersecção dos 3 produtos.
Então, você vai lendo aqui e vai ver que 20 pessoas compraram wafers, cream crackers e recheados. Quantas pessoas? 20. Então, a intersecção dos três são 20 produtos. E agora você começa a procurar os que compraram 2 produtos. Então, vamos lá. 50 pessoas compraram cream crackers e recheado. Cream crackers e recheado. Quantas pessoas? 50 pessoas. 50 menos 20, nós temos 30, correto? 30 pessoas compraram cream crackers e wafers. Quantas pessoas? 30. 30 menos 20, 10. Concorda comigo? 30 pessoas compraram cream crackers e wafers. Já tinha 20, então 10 pessoas. Correto? 60 pessoas compraram wafers e recheados. Wafers e recheados. Quantas pessoas? 60. Correto? 60 menos 20, então temos 40 pessoas. Correto? 65 pessoas compraram cream crackers. 65. Aqui, ó, nós já temos 10 com 20, 30, com mais 30, 60. Então, 5 pessoas compraram apenas cream crackers. 85 pessoas compraram wafer. Eu já tenho 10 com 20, 30, com mais 40, 70 para 85. 15 pessoas compraram apenas wafers, ok? E 170 pessoas compraram biscoitos recheados, correto? Eu já tenho 30 com 20, 50, com mais 40, 90 para 170. 80 pessoas compraram apenas biscoitos recheados, correto? E não posso esquecer, pessoal, destas pessoas aqui. 50 pessoas não compraram biscoitos desta empresa. Então, eu tenho um conjunto aqui de 50 pessoas que não compraram nenhum dos biscoitos, não compraram biscoitos desta empresa, correto? E na hora de fazer a sua prova, não esqueça de conferir se todas as informações estão dentro do diagrama, para não dar a resposta errada, correto? Então, vamos lá. A pergunta é, determine quantas pessoas responderam essa pesquisa. Então, vamos lá. 5 pessoas, deixa eu pôr aqui, 5 pessoas, só creme cracker, mais 10 pessoas dos dois, mais 15 só do wafer, mais 30 do creme cracker com os recheados, mais 20 dos 3, mais 40 do wafer e dos recheados, 80 dos recheados, e não posso esquecer dos 50 que não compraram de nenhum biscoito dessa empresa. Então, eu tenho 5, está aqui, 10, está aqui, 15, está aqui, 30, está aqui, 20, está aqui, 40, está aqui, 80, está aqui, 50, está aqui. Vamos somar? 5 com 5, 10. Vai 1. 1 com 5, 6. Com 1, 7. Com 1, 8. Com 3, 11. Com 2, 13. Com 4, 17. Com 8, 25. Então, ao todo, eu obtive 250 pessoas nessa pesquisa. Será que nós temos essa opção? É a letra B. O nosso gabarito é a letra B. 250 pessoas foram entrevistadas nesta pesquisa, correto? Gostou? Dá um joinha, inscreva-se em nosso canal e vamos em frente. Mais uma. Essa também é uma que você não pode errar. E olha aqui, CFO, curso de formação de oficial, cabo, lá para o Rio de Janeiro, ok? Não sei se é da Guarda Municipal, mas olha bem o nível de questão, nível médio. E tem gente que erra esse tipo de questão. Nós não podemos errar. Quantas questões vai ter de conjunto ou de diagrama de Venn na sua prova? Pode ter uma questão, mas é uma questão que você não pode errar.
É muito simples, muito fácil quando você tem o conteúdo. E se você não tem o conteúdo, volte lá no começo deste vídeo, que temos 10 minutos falando de conjuntos e diagrama de Venn. Mais uma infinidade de exercícios que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Se A e B são conjuntos e o A tem os elementos 2, 3, 4 e 5 e B tem os elementos 1, 2, 4 e 6, então A união com B é o conjunto. Pessoal, A, correto? União com B é para unir todos os elementos do conjunto. Então vamos lá, B tem o conjunto, tem o elemento 1, A tem o elemento 2, o B também tem o 2, o A tem o elemento 3, o B já não tem, o A tem o elemento 4 e o B também tem, o A tem o elemento 5, correto? E o B tem o elemento 6. Formou-se um novo conjunto. Qual o conjunto que se formou? A união com B, que é o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Confere para você não marcar errado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São os elementos agora de um novo conjunto, que é A união com B. Será que nós teremos esta opção? E vem logo na letra A. O nosso gabarito é a letra A. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? A união com B. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? Não podemos errar esse tipo de questão. 9, para encerrarmos diagrama de Venn e a parte 2 de conjuntos. Vamos lá. Os dados de uma pesquisa realizada com um grupo de assistentes sobre 3 filmes, A, R e T, foram tabelados a seguir. Aqui, A, 21, R, 21, T, 21, A e R, 14, A e T, 13, R e T, 15, A, R, T, 10 e nenhum dos 3, 10. De acordo com os dados anteriores, o número de assistentes que não optaram pelos filmes R ou T aí você tem que fazer os 3 conjuntos, ok? Os 3 conjuntos têm que estar aí, A, R e T. E começamos por onde? Nós já trabalhamos isso, começamos pela intersecção. E qual que é a intersecção? A, R e T, 10. Então, 10 pessoas assistem A, R e T. R e T é um total de 15, mas eu já tenho 10, então são 5, correto? A e T são 13, A e T são 13, mas eu já tenho 10, então 3. A e R são 14, mas eu já tenho 10, então são 4. T são 21, mas eu já tenho 3, 13, 18. Para 21, 3. 3 pessoas, apenas o T. O R são 21, mas eu já tenho 19, porque 4 com 10, 14 com 5, 19. Então, somente o R são 2. O A são 21, mas eu já tenho 4 com 10, 14, com 3, 17. Para 21, 4. Correto? E nenhum dos 3 teve assistentes que não assistiu nenhum dos 3. Então, forma-se um novo conjunto. Com quantas pessoas? 10. E a pergunta é, de acordo com os dados anteriores, o número de assistentes que não optaram pelos filmes R ou T ou seja, quem assistiu apenas o filme A, 4 pessoas. Mais os 10 assistentes que não assistiram nenhum dos 3. Então, 4 com 10, 14. Temos essa opção? Temos a letra C, 14 pessoas, ok? Eu tenho essa prova disponibilizada no site para você, www.ipainstituto.com.br. Na área de downloads, vai no menu, você vai ver lá, downloads, e você pode baixar essa prova na íntegra para você refazer ou
para você continuar treinando caso você tenha errado muitas das questões, ok? Pode baixar lá no site gratuitamente para você, ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!